Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, logo já vou fazer os agradecimentos, mas eu quero que você, para que você possa ficar à vontade, abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e quero aqui estar compartilhando com os irmãos. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Da igreja chá, diga amém. Amém? Podemos ler? Diz assim: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa. Agradecer ao Senhor por esta palavra, meu Deus amado, que o Senhor venha falar conosco concernente à tua vontade, Senhor, concernente ao teu querer, porque aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, que está, meu Senhor, te adorando, meu Deus, te exaltando e te bendizendo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem dado a nós de despertamento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao carinho da igreja, agradecer ao pastor pela confiança de ter nos convidado para nós estarmos aqui hoje fazendo a obra de Deus, ao irmão Ramon, à irmã Inê, que sempre tem sido bênção em nossa vida. Através dele nós chegamos aqui e Deus conduziu a gente numa boa viagem. E eu quero agradecer a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana e é bom nós estarmos reunindo, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom. Eu estava pensando aqui quanto Deus é cuidadoso, quanto Deus Ele é zeloso do seu povo. Quando o irmão estava dando uma saudação a respeito do vaso, a respeito da dependência de Deus, do cuidado de Deus, eu fiquei pensando que quando Deus prometeu nos trazer para Goiânia, Deus falava já desde o estado do Pará. Eu sou paraense, sou da cidade de Belém, do Pará. Deus falava para mim que eu ia andar muito. Quando eu tinha 16 anos, o Senhor me chamou, eu aceitei a Jesus. E Deus falava para mim que eu ia andar por muitos lugares, lugares que eu não sabia. E teve uma certa feita, eu estava num culto dentro do mato, numa casinha bem pequenininha, nós estávamos ali fazendo a obra de Deus. E quando eu vi, saiu um irmão do meio da mata e ele profetizou para mim, disse que um dia a minha voz ia ser ouvida por muita gente em muitos lugares. E assim a gente tem viajado por muitos lugares, fazendo a obra de Deus. E eu tenho uma filha de 13 anos e um filho de 9 anos. E hoje eu confesso que eu estava um pouco preocupada, porque a gente, quando sai assim para longe, a gente não tem como trazer, porque o Uber só pega 4 pessoas. E eu orei a Deus e ali eu descansei meu coração. Já bem pertinho de vir, Deus enviou a providência, tocou no coração do meu sobrinho, foi com eles para uma outra igreja. Então, irmão, esse é o cuidado de Deus para conosco no mínimo detalhe. Nós fazemos missões já tem muitos anos. Quando eu conheci o meu esposo, meu cunhado, eles tinham 16 anos. Hoje eu estou com 37, eles estão com 34 anos. E a gente sempre nessa estrada, sempre atendendo ao chamado de Deus. E eu estava assim orando ao Senhor e perguntando para Deus. Hoje Deus falou muito comigo em Jeremias capítulo 18. Eu confesso que eu pensei que eu ia ministrar nessa palavra, mas o Senhor falou: não é esta palavra, minha serva. O que eu quero que tu diga para a minha igreja, que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado, ele que olha para trás, ele não é apto para me seguir. E ali, então, eu tive que mudar todo o meu conceito, todo o meu pensamento, mas Deus falou comigo sobre vaso, eu entendi. Nós somos vasos, já fomos preparados
nós já aceitamos a Jesus como Salvador, o Senhor já se revelou a nós, Deus já colocou dentro do nosso coração aquilo que é para nós fazermos. Nós temos um chamado da parte de Deus, temos um ministério, foi designado a nós um legado da parte de Deus. Há para nós um ministério, há para nós uma revelação, há para nós uma dispensação. Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 2, que há um mistério revelado à igreja. E dentro desse ministério há uma dispensação. Paulo, quando o Senhor se revelou a ele no caminho de Damasco, e tirou as escamas dos olhos dele, foi entregue a Paulo uma dispensação. E essa dispensação Paulo distribuiu sobre todas as vidas que ele pôde distribuir. Paulo pregava dentro das cadeias, Paulo pregava nas cidades, por onde Paulo ia, Paulo pregava, falava de Jesus, contava o testemunho de Jesus, que Jesus tinha feito na vida dele, e Paulo ganhava almas para Jesus. Tanto é que no final da sua carreira ele disse com muita convicção: creio que com alegria combati o bom combate, terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé, pois agora está posto diante de mim a coroa da vida. Eu estou indo, estou partindo, mas na certeza de que tudo que Deus deixou para me fazer, eu fiz. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. E aí o Senhor falou para mim. E eu fui estudar sobre arado. Eu estava falando com meu esposo sobre o significado do arado. E eu descobri uma coisa extraordinária. O primeiro estudo que eu tive foi que o arado é... Por que a terra precisa ser arada? Porque a terra ela é compactada para que caia a chuva, para que caia a água e ela não escorra, ela penetre. Ela precisa ser rasgada para que a semente caia. E quando Deus nos chama, que a gente custa entender que nós temos um chamado, para a gente entender, Ele rasga a nossa terra. Ele mexe na nossa terra, que é para que a gente entenda os projetos, plano dEle. E aí às vezes Ele rasga o nosso coração, mas aí as pessoas dizem: ah, mas Deus está me quebrando. Ele está quebrando, não. Ele está mexendo na tua terra, na minha terra, para que a gente entenda que nós fomos chamados para fazer a sua obra. E é por isso que o arado, ele rasga a terra, que é para que a semente caia e ela venha produzir. Só que não fica só nisso, não. Quando o Senhor falou lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, que ele disse: mas disse, e replicou Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Outra tradução diz apto para o seguir. Ele estava falando uma metáfora e vinha dizendo assim, a explicação sobre o significado do arado. Por que Jesus usou essa metáfora? Diz que o arado foi construído no ano de 450 a.C. na região da Mesopotâmia, precisamente na região sul, onde estavam os sumérios e os caldeus. A construção do arado é um instrumento de madeira em formato de um T, pontiagudo para cortar a terra, para sucar a terra, sustentado com duas pontas. Colocava no animal doméstico, fosse no jumento ou no gado. Essa revolução agrícola, quando surgiu, revolucionou o mundo e depois saiu da Mesopotâmia e foi até o Egito. E diz que o registro maravilhoso do arado percorreu por muito, pois foi um instrumento direcionado a Deus, ao homem na terra, para preparar a terra. Então, o significado, quando Jesus usou essa metáfora, dizendo que aquele que colocava a mão no arado não podia olhar mais para trás, porque o arado ele tem uma função de trabalhar na terra. Mas sabe o que mais me chamou a atenção?
quando diz que essa revolução agrícola surgiu e revolucionou o mundo, depois saiu da Mesopotâmia, foi até o Egito, há registros maravilhosos sobre o arado. Devido à sua importância, sem o arado não dá para viver da agricultura. Havia uma necessidade do sujeito segurar o arado fortemente, tinha que empregar força. Isso que mais me chamou a atenção. Quando Jesus usou essa metáfora, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque o sujeito que segurava o arado, ele tinha que segurar com muita força, ele tinha que segurar com uma potência, e ele não podia deixar de maneira nenhuma que o arado se quebrasse. Então Jesus estava falando sobre a obra dele para nós. Aquele que coloca a mão no arado não olha mais para trás. Não pode mais. E a palavra do Senhor diz que havia essa necessidade do sujeito segurar bem. Quer dizer, nós fomos chamados por Jesus para fazer a obra. Nós temos que segurar muito bem o nosso chamado, a qual nós fomos escolhidos, o que o Senhor entregou na nossa mão, que foi designado a nós para nós fazermos. Nós não podemos vacilar, não podemos olhar para trás. Então, se nós fomos chamados para servir a Deus, sirva com força, sirva o Senhor, não olhe mais para trás. E a palavra do Senhor diz ainda que tinha que ter muito cuidado para não bater nas pedras e não quebrar a ponta do arado, senão poderia estragar tudo, a madeira. E diz que na época de Jesus, a outra coisa não podia olhar para trás. E diz que no caminho ele tinha que cortar a terra em linha sincrônica, uma atrás da outra, sucando a terra. Até hoje o agricultor trabalha assim. Não podia olhar para trás. De maneira nenhuma ali quem estava levando o arado, porque ou ele ia seguro no jumento, ou ele ia seguro em um gado ou 2 gados. E por isso não podia. E tinha que tomar cuidado com as pedras, porque tinha que ser sincrônico, quando o arado ia passando, arando a terra um após outro. Mas por que o Senhor diz que não pode? E eu fui estudando, não pode de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque quem está conduzindo o arado, se ele olhar para trás, ele está botando em risco. Quem está levando o arado, ele está colocando a terra em risco. Por isso que o Senhor diz, não pode olhar para trás. Tu que está levando o arado, se tu olhar para trás, nós podemos causar um grande acidente, prejudicar, quebrar o arado, prejudicar a terra e não ter uma boa colheita. A Bíblia diz que ai daquele que faz a obra de Deus negligente. Você pega a obra de Deus e faz de qualquer jeito. Você está levando o seu arado de qualquer jeito. Você olhou para trás, você quebrar o arado, você está prejudicando os teus instrumentos de trabalho, prejudicando a terra. Você está correndo o risco de não ter uma boa colheita. Não está correndo perigo de não ter uma boa colheita. Por isso que Jesus usou essa metáfora. E não podemos jamais, nós que fomos chamados, olhar para trás. E ainda diz mais aqui, diz dessa maneira aqui, apesar das dificuldades e das circunstâncias, na seara do mestre não pode olhar para trás. Tirar a mão do arado e olhar para trás, está correndo o risco de um sério acidente, tanto para o arado como para a terra ou para o animal que está estrategando a terra, como para quem está arando, segurando, e há um grande risco de um desvio, e nesse desvio há um tombamento, há um desastre e a necessidade iminente de segurar bem o arado. Olha o que acontece se nós olharmos para trás. Estamos correndo sério risco de um acidente, de um desvio.
e de um tombamento. Quantos que começam a obra de Deus e não termina, acaba tombando? Por quê? Porque olha para trás. Isso me chamou a atenção, porque vem falando também de nós termos um zelo para quem está arando, para quem está segurando, o grande risco de um desvio, um risco de quê? De tombar. Aquele que olha para trás está correndo o risco de se desviar. Aquele que olha para trás está correndo o risco de se desviar e de tombar. Por isso que Jesus falou, não olhem para trás. Você que colocou a mão no arado, não olhe para trás, porque você pode se desviar e tombar. E não é isso que Deus quer para a sua igreja. Não é isso que Deus quer para nós. Que nós viemos desviar e tombar. Quantos estão se desviando? Quantos estão tombando por conta de olhar para trás? Há um risco eminente, há um prejuízo muito grande para quem está arando, para a terra, para quem está segurando o arado. É tipo eu e meu esposo, agradecendo a Deus pela vida dele, ele é meu companheiro, a gente faz a obra junto. Se um de nós olhar para trás, há um desvio, um dos dois vai tombar. Um dos dois vai tombar. E Deus não quer isso. De maneira nenhuma. E eu fui estudar sobre o arado, porque hoje eu estava conversando com meu esposo. Muitos já ouvi muita pregação, mas hoje eu fui buscar o significado do arado. A terra, ela precisa, o agricultor, ele não vive sem o arado. Ele não vive. Todo agricultor, ele usa o arado. É um instrumento, tem duas pontas agudas nele. E ele tem que ser conduzido muito bem. Então o Senhor fez essa comparação entre a obra dele, que ele nos chamou, e tem que ser conduzido muito, muito bem a obra dele. Porque se aquele que está à frente da obra, aquele que foi chamado, se ele não conduzir o seu arado, quem está acompanhando ele vai se desviar, vai tombar, vai cair, não vai produzir, não vai ter uma boa colheita. E nós fomos chamados para ter uma boa colheita. Como é que está o teu arado nesta noite? Você está usando como o seu arado. Você é responsável por este arado. E vai haver uma prestação de conta por causa deste arado. Muitos estão brincando, irmão, na obra de Deus. E nós não fomos chamados para brincar de servir a Deus. Nós fomos chamados para cuidar da obra de Deus com amor, com zelo. E diz, de uma forma bem sincronizada, para lançar semente, para não ter dificuldade na hora da colheita. Às vezes a pessoa vai fazendo a obra de qualquer jeito, relaxadamente, não liga de orar, de jejuar, de cuidar, faz como se estivesse fazendo para o homem. E aí na hora da colheita ela quer colher boa coisa, quer colher um cesto cheio, quer ser abençoado, quer ter uma vida em abundância, mas e aí? A sua colheita, o seu plantio, o que foi que tu plantou e tu quer colher? Tu plantou o que e tu quer colher o que? Tu quer que Deus te abençoe como? Tu quer que Deus te abençoe como? Tu está fazendo o que para Deus? Eu não tenho tempo de ir para o círculo de oração, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho um trabalho, eu não venho na escola dominical, por isso, por aquilo, eu não vou no culto de doutrina, por isso, por aquilo, e depois quer uma boa colheita. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não consagra, não busca discernimento, não busca fazer a obra de Deus como é para ser feito, e depois quer as bênçãos de Deus. Aí quer ter uma boa colheita, não tem como, de uma forma bem sincronizada. Tem que ser feita se você quiser uma boa colheita.
O que é que tu está arando? Como está a tua terra nesta noite? Está compactada que tu não entende que Deus te chamou? Que não penetra água, não entra semente, porque você e eu às vezes não deixamos, não abrimos o coração, não abrimos o entendimento para ver que esta obra tem um dono, e dono desta obra quer que esta obra cresça. Quantos já passaram com o seu arado por cima da pedra, não quer nem saber como está levando o arado, não respeita as regras de Deus, não obedece e quer ter uma boa colheita. Não obedece e quer ter uma boa colheita. Não honra e quer ter uma boa colheita. De uma forma bem sincronizada para lançar as sementes, para não ter dificuldade na hora da colheita. Então Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para me seguir. Aquele que acha que serve a Deus de qualquer jeito, o Senhor vai aceitar, não. Ou nós vamos ficar como a mulher de Ló, vamos ficar para trás, vamos virar estátua de sal. Mas o Senhor diz que não vai seguir a Ele se nós não consertarmos a nossa vida, obedecermos, fazermos a obra de Deus com zelo, com dedicação, como é para ser feita. A Bíblia diz para quando nós formos fazer, a gente faça para Deus, não como se estivesse fazendo aos homens. Ah, o pastor que falou, o obreiro que falou, foi o porteiro que falou para mim. Fazer não, foi o porteiro que disse. Você não está fazendo para o porteiro, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a sua líder do círculo de oração, para o seu professor da escola dominical. Você está fazendo para aquele que disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir a ele. Sair de cima do muro. Ou tu serve a Deus, cuida do teu arado, presta atenção. A gente presta atenção por onde está indo o nosso arado, para que não haja um desvio, um tombamento na nossa vida, ou nós vamos ficar para trás. Ou vamos ficar para trás. Tem que ser sincronizado se nós quisermos ter uma boa colheita. Eu contei um testemunho hoje para o meu sobrinho, falando assim para ele que antes do nosso congresso de mulheres, do nosso seminário de mulheres, eu tive dengue. Eu fiquei muito debilitada. E na hora me deu assim uma vontade de não ir. Meu uniforme lá, e eu peguei meu uniforme e depois eu pensei. Eu falei, eu tenho um Deus que me curou. Então, no mínimo, eu tenho que agradecer ao Senhor. Passando meu uniforme e contando, falando, conversando com Deus. Eu disse, segundo, eu tenho a minha liderança, a minha líder do círculo de oração, a minha líder da intercessão, eu vou para honrá-la. Porque se eu estivesse à frente, eu ia querer que a minha liderança estivesse me honrando, porque eu sou líder. Eu tenho um trabalho lá também, eu trabalho no círculo de oração. E é muito desonroso quando a gente não respeita a liderança. E eu fui. Eu contei algo para o meu sobrinho assim, tão singelo, mas é um testemunho que eu vivi. Aí a nosso uniforme, o tema que a nossa presidente escolheu, tinha no nosso uniforme, tem um girassol. Ela trouxe o tema, o significado do girassol. Foi toda a decoração de girassol. E esse ano, na nossa sede de Vila Nova, para todas as congregações, é o ano do crescimento. Todo ano Deus coloca no coração do pastor Josué um tema. Esse ano, o tema lá, em geral, né, é o crescimento. E aí, foi esse tema. E eu estava falando assim, que foi um testemunho que eu vivi. E ali, mulher sabe, né? Mulher, ela tem assim a sua vaidade, né? A mulher, ela tem esse jeito singelo, ela quer se arrumar bem, ela quer combinar a roupa com a saia, né? Com terno. E a mulher, ela tem esse jeito dela.
E eu abri a minha sapateira e eu olhei e falei assim, Jesus, eu não tenho um sapato claro que combine com o meu uniforme novo. Eu falei, Jesus, eu quero um sapato claro. Eu falei, o Senhor falou para mim que eu trabalho para o Senhor e o Senhor paga o meu salário muito bem, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Irmão, Deus não deve nada para ninguém. E aí eu abri minha sapateira e falei com Deus e fechei minha sapateira e eu fui com um sapato dourado. Não era o que eu queria ir. Quando eu cheguei lá na sede, aí foi dividido o departamento de intercessão. Algumas irmãs foram para a galeria, outras irmãs foram para a parte de baixo da nave da igreja. E eu fiquei junto com uma irmã muito querida, a irmã Maria Lúcia. E aí ela estava ali com o olho fechado. Quando eu me aproximei, ela abriu o olho, me abraçou e ela já fez assim mesmo pro meu pé. Falou, irmã Érica, que número você calça? Eu falei, 36. Ela falou, olha, eu tenho um sapato claro, lindo, que eu ganhei, eu não uso, vou te dar de presente. Amanhã eu trago. Aí no sábado, era 2 horas da tarde, eu saí para o seminário, estava uma bênção. E aí ela trouxe o sapato, irmãs, quando eu abri a sacola que ela trouxe, pensa num sapato. Eu chorei, irmão, porque eu falei com Deus. E aí o Senhor disse, sabe por que eu fiz isso, minha serva, contigo? Para te saber que eu ouço as vossas orações. Que qual é o filho que pedindo, irmão, um pão será para Deus, ele vai dar uma pedra? E pedindo um ovo lhe dará uma serpente? Se sois maus, sabei da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou o Pai do céu. Deus falou para mim, diz para o meu povo que eu ouço as orações, eu ouço o clamor, que é para o meu povo orar, para o meu povo clamar, para o meu povo pedir. Irmão, que é um sapato, né? Mas para mim naquela hora eu queria. E Deus de imediato não me deixou sem resposta, irmão. E eu contei hoje isso, ali esse testemunho, eu falei, sabe o que é isso, irmão? Chama-se zelo. Agora, se Deus tem tanto zelo de nós, por que a gente também não tem zelo para com Deus, com as coisas dele? Porque será para ele faz tudo de qualquer jeito, faz se der, vai se der, faz se sobrar tempo, faz se der amanhã, se der para o mês eu vou, se esse ano der para mim no círculo de oração eu vou, se não der eu não vou. Por que a gente faz as coisas para Deus relaxado? Por que a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito? Eu estou falando de mim mesmo. Por quê? E aí Deus tocou muito no meu coração. Porque foi uma simples oração, foi uma conversa que eu tive com Deus. E eu estava tão debilitada, mas quando eu cheguei lá, sabe que Deus falou para mim, quando uma das irmãs que unge a gente para a gente ir trabalhar, quando ela pegou na minha mão, o Senhor falou, tu me fizesse um pedido, minha serva. Tu pedisse para mim tocar em ti, te visitar. Eu te visito, levanta a tua cabeça e vai fazer a minha obra. Foi isso que Deus falou para mim. Ele nem falou assim para mim, tadinha da minha serva, estava com dengue, tira 2 meses de férias. Não, ele falou, levanta a tua cabeça, mulher, põe o teu pé na estrada e faz a minha obra, que eu te ordenei tu fazer. Ainda para completar, a pregadora do seminário, ela teve um problema de estresse muito grande, de depressão, ela teve alopécia, caiu todo o pelo do corpo dela, ficou sem nenhum fio de cabelo na cabeça, em todo o corpo. E ela se trancou no quarto 3 dias, sem comer, sem beber, só chorando, e falou, Senhor, não canto mais, não prego mais. Estou careca, não tenho um pelo no corpo. Passou 3 dias, Deus visitou ela e disse, levanta, come, bebe. Eu não te chamei para ser vítima. Eu te chamei para te fazer a minha obra. Faz a minha obra. E é um mimimi, irmão. Me desculpe a sinceridade. É mentiroso, é igual de cristal, é igual de vidro. Ninguém pode olhar feio. Me chamar para uma oração.
irmão não orar logo. Ah, eu não sou amado, eu não sou querido. Fulano não orou por mim. Irmão, Jesus passou tanta coisa, não largou a cruz. Foi até o fim, morte de cruz, venceu a cruz. E é tanto mimimi na igreja, irmão. Naquele grande dia nós vamos prestar conta por causa desse mimimi. Ah, a irmã não foi me visitar na minha casa, não orou por mim. Eu não vou mais nesse circo de oração. Irmão, Deus não quer saber de mimimi não, irmão. Deus quer saber que Ele te chamou, te salvou, te capacitou, te preparou. Vai, faz a obra, irmão. Faz a obra com amor, segue tua trajetória, segue tua carreira. Vai até o fim. Cristo é contigo, Cristo é comigo. Ele já venceu. E se queremos ter uma boa colheita, vamos sincronizar a nossa vida. Vamos sincronizar a nossa vida, se quisermos ter uma boa colheita. Porque então Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para me seguir. Não é apto. Temos que ter cuidado com os desvios. Olhar para trás é desviar. Olhar para trás é desviar. Riscado ter um tombamento, prejudicar o arado, prejudicar a terra, prejudicar quem está levando. Às vezes fala, é frio, o pastor da igreja é frio, mas quem está conduzindo o arado? Aí fica olhando o membro, fica olhando todo tempo para trás, põe culpa no pastor, põe culpa na dirigente do circo de oração. E ele que está conduzindo o arado, eu que estou conduzindo o arado. E aí eu fico botando culpa na minha coordenadora, fico botando culpa no meu líder, eu é que estou prejudicando, porque eu que não estou levando o arado como era para ser levado. Aí culpa o porteiro, culpa o obreiro, culpa o professor da escola dominical, se ausentando de responsabilidade. Quem leva o arado é você e eu. Eu descobri estudando hoje, e aí eu vou me consertar, irmão. Para me não prejudicar a minha coordenadora do circo de oração, para me não prejudicar a minha coordenadora da intercessão, porque quem está levando o arado sou eu. É porque toda vez que eu olho para trás, eu me desvio e tombo e prejudico quem está segurando o arado. Porque há liderança e há o liderado. Eu sou líder e sou liderada. Eu não quero que ninguém prejudique a minha caminhada. Você quer que alguém prejudique a sua caminhada? Vira para o teu irmão e diz, leva teu arado sincronizado. Labachuri me canta labacheia. Leva teu arado sincronizado, de calabachúria. Leva teu arado sincronizado. Sincroniza teu arado que tu vai ter uma boa colheita. Amém, irmãos? Que Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, irmão. Eu não posso dizer aquilo que eu quero. Eu queria trazer Jeremias capítulo 18, mas o Senhor falou que não. Então, está falado aquilo que o mestre quis falar. Não, é para nós, irmão. É para nós. Porque eu também, muitas vezes, sou devedora deste levado bem do arado. E quando Deus falou comigo hoje, irmão, foi para me despertar. Porque eu pensei essa semana seriamente, irmãos, em deixar um dos cargos que eu tinha. E aí Deus falou, quando eu estudei, eu falei, Senhor, já estou me consertando. Eu pensei em deixar um dos trabalhos. E Deus falou, tu vai deixar, tu vai olhar para trás? Então tu não é apta de me seguir. Eu falei, não, Senhor, já estou retrocedendo. Tem misericórdia de mim. Que Cristo Jesus nos abençoe. Agradeço ao pastor nesta noite, em nome do Senhor Jesus.